Olá, gente! Quando vocês se deparam com um projeto desta maneira e também com uma forma desta maneira, entregues pela gente ou por qualquer outro escritório, vocês sabem realmente ler o que está escrito, vocês sabem interpretar, vocês sabem ver se está errado ou verificar na obra se o que está sendo executado está de acordo com o que está especificado aqui? Então esse vídeo é para vocês. Bom, esse vídeo vou trazer de uma série de vídeos que eu vou falar sobre projetos estruturais, como interpretar os projetos estruturais, certo? E esse vídeo vai ser para falar exclusivamente sobre vigas, tá certo? Às vezes a gente manda para os nossos clientes, né, esse tipo de apresentação padrão dos projetos, né? E muitas vezes os clientes nem sabem ver, não sabem nem do que se trata, não tem condição de verificar e por não saber acabam que passando, né, esse projeto adiante sem verificar. E é para isso que a gente está fazendo esse vídeo, tá? Para poder explicar como que lê esse projeto, como que interpreta um projeto de estrutura se tratando de vigas, tá? Esse vídeo é para os nossos clientes aqui da MN, para os nossos parceiros, para os estudantes, para os empreiteiros, enfim, para quem se interessar a ver esse tipo de conteúdo e que possa ajudar. Então vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo nessa prancha aqui, essa viga 9, tá bem tranquila aqui para a gente explicar, certo? O que é isso, né? Isso é uma vista ampliada, tá, da viga, certo? Que a gente observa lá na forma. Então eu vou abrir aqui primeiro a forma para a gente localizar essa viga, tá? Então é importante a gente ver o nível aqui, ó, nível térreo, pavimento térreo nível 120, viga 9, certo? Tá aqui. Então a gente observa o que nessa viga 9? Que ela está apoiada sobre o pilar 40, que tem 19 por 19, e o pilar 34, que tem 20 por 20, correto? E aí a gente tem essa viga 9 de 19 por 40. Perfeito. Então vamos voltar lá para a gente poder entender, certo? Aqui a gente consegue ver como se fosse um corte longitudinal, certo? Então a gente vê aqui o pilar 40, que a gente observou na planta de formas, né? E o pilar 34, que são os apoios dessa viga, correto? E essa representação dessa viga, ela é dividida tanto na parte aqui longitudinal quanto na parte transversal, certo? Uma é a vista nessa viga como se ela tivesse cortada no meio e outra, né, ela cortada também no meio, só que no sentido transversal, correto? Então vamos lá. Primeiro vamos interpretar em relação às medidas, né? O que é isso? O que é esses números que aparecem aqui, certo? Então vamos começar a explicar o que são, como que é um armado uma viga, né? Uma viga ela tem armaduras negativas, que são essas armaduras posteriores, essas armaduras da parte de cima, que podem ser quantas barras, né, tiverem no projeto. Aqui tem duas, mas podem ser 3, 4, 5, enfim, tá? E as armaduras positivas, que são as armaduras aqui inferiores, são as armaduras aqui de baixo, tá? E temos os estribos, né? Que nossa armadura aqui, que contorna aqui, tanto em toda a parte da viga, certo? Explicando de maneira bem didática, assim, para ficar mais claro, tá bom? Vamos analisar aqui a armadura negativa, que são as armaduras aqui de cima. A gente pode ver aqui no nosso corte da viga, a gente tem dois vergalhões, né? Que são essas bolinhas aqui. Significa que é o vergalhão, certo? Então vamos aqui para a nossa seção, beleza? A gente observa aqui que tem realmente o número 2, certo? Que significa esse 2 representa o vergalhão, quantidade de vergalhões, tá? N135, o que é isso? É a posição do ferro em relação ao número do projeto. Então, ele é o ferro de posicionamento 135, é o número do vergalhão do projeto. Onde a pessoa vem aqui depois no nosso quadro aqui de armaduras, ela vem aqui em 135 e vê aqui, ó, o ferro, a quantidade, né, e o comprimento, certo? Então, é o posicionamento do ferro em relação ao projeto.
Então, vou voltar lá na viga, a viga 9. Então, temos aqui que são 2 vergalhões N135, certo? De diâmetro de 16 milímetros, certo? Com esse C, que significa comprimento, de 398, certo? Então, beleza. A gente tem aí informando, e esse 1C é na primeira camada. Porque, às vezes, tem vigas que tem mais de uma camada, então a gente vai ter 2C, 3C, enfim. Então, aqui temos o quê? Que essa barra aqui de cima, esse vergalhão da armadura aqui, essa parte negativa, tem 2 vergalhões, certo? De N135, de 16 milímetros de diâmetro, com cobrimento de 398 centímetros, tá? E o que significa isso? Significa que a barra total tem 398 centímetros, porém, como vocês podem ver, a gente tem aqui as ancoragens da viga. Então, aqui está marcando que a gente tem 18 centímetros de ancoragem do lado esquerdo e 53 centímetros de ancoragem do lado direito. Então, a gente tem uma barra que tem 334 centímetros retos, 18 de ancoragem para o lado esquerdo e 53 centímetros de ancoragem para o lado direito. Somando isso, a gente vai ter o comprimento total da barra de 398 centímetros, correto? Certo. E aí uma coisa de se observar também é o nível, tá? Sempre vai ter um nível aqui, que aqui no nível 120 tem a demarcação de onde está passando o corte, tá? E aqui temos a cota, certo? A cota da viga, então a viga ela tem 301 centímetros de vão, uma seção de 19 por 40. Aqui embaixo, a mesma coisa, né? Temos uma barra, temos 2 barras, aliás, positivas, né? De 2 vergalhões, número 45 do projeto, com 10 milímetros de diâmetro, certo? Um aço de 10 milímetros, com comprimento de 353 centímetros, tá? E aí ele é dividido em 334 centímetros de barra reta, 12 centímetros de ancoragem para cada lado, perfeito? Aqui no lado direito temos também o estribo, certo? Então temos aqui 3 centímetros de estribo, porque é 34. E aqui a gente tem que temos 17 N1 do projeto, né? 17 barras aqui de 5 milímetros e o comprimento desse estribo, ou seja, o comprimento total que você precisa para fazer essa dobra do estribo vai ser de 105 centímetros, tá? Então, basicamente, é assim que se lê uma viga, tá bom? São essas informações principais que você tem que saber, certo? E aqui, inclusive, eu tenho num projeto, né, um exemplo aqui bem prático para a gente observar isso, que é quantidade de barras aqui em cima. Então, se eu seleciono, ele pega aqui as barras, que são 2 barras de 12,5, né? As minhas barras aqui inferiores, certo? Tá aqui, ó, que são também minhas 2 barras de 10, tá vendo que é um pouco maior. E o meu estribo, que se eu seleciono aqui, ele pegou aqui, ó, tá vendo? Todo o estribo dessa minha viga. Então, se eu trago um 3D desse elemento, ele pega aqui, ó, todo o elemento. Então, a gente vê exatamente a montagem da viga, tá vendo? O estribo, certo? O superior, o estribo inferior, a dobra, né, os cobrimentos, certo? Todo o cobrimento e a quantidade de barras. Então, é isso que você visualiza na obra. Na obra, você visualiza isso aqui, tá? Daquele desenho 2D que eu mostrei. Então, é importante vocês terem essa visão, até para poder, na hora da obra, verificarem, ver se está correto, ver se está armado correto na obra antes da concretagem, que é importantíssimo. E vocês saberem, é importante saber, né, quem detém do projeto, pelo menos como identificar para evitar erros na obra, né, se monta na obra diferente do que foi projetado. E isso é importante a gente ter para poder interpretar aí um projeto, tá bom? Então é isso. Os próximos vídeos eu vou estar explicando sobre pilares, vigas, lajes, fundação, locação de fundação, enfim,
tudo que tem de dúvida, né? Tudo que de dúvida a gente recebe, tanto de fornecedores de aço, quanto dos empreiteiros, quanto dos nossos clientes, tá? Então, todas as dúvidas que a gente, todas as dúvidas são feitas para nós, a gente vem, junta aqui as dúvidas principais e faz um vídeo explicando para vocês, beleza? Então tá bom. Até a próxima. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários que a gente responde. Obrigada, gente. Até mais.